todos, peço para que os irmãos abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 4. Hoje nós vamos meditar dos versos 1 até o verso 20. Marcos capítulo 4, do verso 1 até o verso 20. Enquanto os irmãos abrem as Bíblias, vou me dirigir aqui às crianças. Crianças, quando vocês recebem a orientação dos pais de vocês, vocês obedecem de primeira? Olha que tem um monte de pai ouvindo agora a resposta de vocês aqui. Não, né? Existem momentos em que o pai de vocês ou a mãe de vocês fala alguma coisa e vocês nem prestam atenção? Pode responder. Sim? Sim? E existem momentos em que vocês ouvem, prestam atenção, mas não ligam? Ah, deixa eles falando, eu vou fazer do meu jeito. Acontece também? Uma coisa, nossas crianças não são mentirosos, né? Estão falando a verdade. Mas existem momentos em que vocês prestam atenção e obedecem também o papai e a mamãe de vocês? Sim. Quando isso acontece, é bom ou ruim para vocês? É bom, né? Muito bom. Legal. Hoje o desafio para vocês é o seguinte: vocês têm aí um caça-palavras e também uma pintura para colorir. E a história dessa pintura é de um semeador que saiu para semear num campo, e aí ele foi jogando as sementes, e algumas sementes caíram à beira do caminho, outras sementes caíram em solo rochoso, outras no meio de espinhos e outras no solo fértil. E vocês vão perceber que essa história tem tudo a ver com a pergunta que eu fiz para vocês a respeito de vocês obedecerem ou não ao pai e à mãe de vocês. Como é que o coração age a cada instrução que a gente recebe do nosso Pai Celestial. E vocês têm aí o desenho e um caça-palavras. O caça-palavra tem 5 palavras aí para vocês acharem. É difícil. Vou falar para vocês que é difícil. Vai ter palavra de trás para frente, vai ter palavra na vertical, vai ter palavra na horizontal, vai ter palavra na diagonal. Então fiquem atentos aí. No final, quem conseguir fazer o desafio do caça-palavras, tio Tiago vai dar uma colomba pascual lá. Aos adultos, a gente vai meditar agora no texto de Marcos capítulo 4, do verso 1 até o verso 20. E Marcos aqui, ele começa a inaugurar, a introduzir um novo comportamento ou um novo método de ensino de Jesus Cristo. Quando a gente olha os últimos 3 capítulos que a gente estudou, que a gente refletiu, a gente percebe que à medida que Jesus Cristo vai falando sobre o reino, vai falando a respeito dele, se identificando como Messias e como Rei, à medida que isso acontece, muitos conflitos são gerados. Conflitos com religiosos, conflito com pessoas que de certa forma se interessam por Jesus, mas não se aproximam tanto dele. A gente vai percebendo que à medida que o rei vai se identificando e sendo cada vez mais transparente com o reino, algumas aversões a ele vão acontecendo. E aí no capítulo 4, Marcos, ele vai dizer que mesmo com esses conflitos, Jesus, ele não retrocede nos seus ensinos, ele não alivia nos seus ensinos, muito pelo contrário, ele começa agora a colocar um método que chega a ser até um tanto mais complexo nos seus ensinos. Jesus começa agora a introduzir parábolas para ensinar o povo. E muitas vezes a gente foi ensinado de que as parábolas eram boas no aspecto didático, né? Jesus estava querendo ser mais didático com as pessoas.
Jesus estava querendo ser um pouco mais claro, por isso ele ilustrava a respeito do reino e do rei através de histórias. Mas será que é isso mesmo que Jesus queria por meio das parábolas? Será que Jesus estava querendo ser mais didático? Será que Jesus estava querendo ser mais transparente acerca do reino, acerca de quem ele é, quando ele ilustrava com parábolas? Ou será que era o contrário? Então Marcos ele começa já a aprofundar a partir do capítulo 4 acerca das parábolas de Jesus. O fato é que em Marcos 4 a gente tem uma nova fase aqui. O rei ele vai explicar como o reino cresce no meio de rejeição, distração e superficialidade. Por isso, vamos ler aqui o nosso texto, e à medida que a gente for lendo, caminhando, eu vou parando para as explicações, dado que a gente tem uma porção grande hoje de leitura. Mas vamos lá. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, deixa eu só voltar, a minha versão está na NVT, então quem estiver acompanhando no celular ali, é só colocar na NVT. Então, mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se enquanto o povo ficou na praia. E ele os ensinou, contando várias histórias na forma de parábolas, como esta, 2 pontos. Mais uma vez, deixa eu só parar aqui, mais uma vez Jesus, no meio da multidão, ele vai para onde? Para a praia, ensinar. Mais uma vez Marcos traz aqui que Jesus começa a ensinar na praia. E a multidão era tanta que Jesus teve que se afastar, ficar num barco mais distante, porque existiam muitas pessoas ali querendo ficar próximo de Jesus, ouvir Jesus. Jesus atraía esse certo tipo de magnetismo. Muitas pessoas queriam saber quem era aquele mestre diferenciado que curava, que expulsava demônios. Quem era aquele nazareno que falava tão bem, com certa autoridade, que diferia dos mestres da lei. Jesus atraía a atenção de muita gente, muita gente. A gente vai perceber aqui. Mas é importante a gente olhar aqui mais uma vez que Marcos coloca um foco sempre quando Jesus está ensinando. Ele está ensinando no meio do trabalho, no meio da rotina comum, no meio das coisas acontecendo. Eu já falei isso antes, mas é importante a gente ter esse aspecto em mente. O reino de Deus não acontece quando nós estamos aqui hoje. E glória a Deus por estarmos aqui hoje, porque hoje a gente está com o coração alegre, feliz, porque o nosso Jesus ressuscitou dos mortos, venceu a morte. Nós estamos aqui cultuando, louvando, celebrando um domingo de Páscoa. Glória a Deus que nós estamos aqui todos os domingos, cultuando, louvando e adorando. Mas o reino de Deus, meus irmãos, não acontece aqui dentro. Ele acontece no seu trabalho, Sander. Ele acontece na sua família. Ele acontece no dia a dia, na rotina ordinária. Marcos deixa muito claro que todas as vezes que Jesus está ensinando, ele está ensinando no meio da rotina ordinária daqueles pescadores, daquelas pessoas que vão para a sua agricultura diária. Jesus está no meio da rotina. E enquanto Marcos estiver batendo nessa tecla, eu e o Tiagão, quando subimos aqui no púlpito para pregar, vamos lembrar vocês e a nós mesmos de que Jesus deve estar na nossa rotina. Jesus não deve ficar aqui como se fosse um santo pendurado, sem poder se mover. Não, Jesus, ele anda no meio da nossa rotina. Seguindo,
Ele então começou a ensinar por várias histórias. Ouçam, verso 3: Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil, e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Verso 10: Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12, e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Até aqui. Jesus então conta uma parábola, a parábola do semeador, do lavrador. E naquela época era muito comum as pessoas trabalharem na agricultura. Então não era nada que fugisse muito da rotina daqueles ouvintes. Foge um pouco da nossa agora, né? Mas eu imagino que algumas pessoas aqui devem ter a sua rocinha no interior de Minas. E toda vez que vocês vão plantar alguma coisa, vocês jogam a semente. Tem semente que dá fruto, tem semente que não dá fruto. E aí Jesus explica acerca da semente que cai à beira do caminho, fala sobre aquela semente que cai no solo rochoso, fala sobre aquela semente que é sufocada pelos espinhos, e fala sobre uma semente que floresce, que dá muitos frutos. Mas todos os que estavam à volta de Jesus ficaram meio que, tá, legal essa história, mas o que isso significa? O que Jesus estava querendo dizer com aquela história? O que Jesus estava querendo demonstrar com aquela ilustração? Como Jesus estava ensinando acerca do reino, falando de uma parábola de um agricultor que saiu a semear. Essa foi a dúvida dos discípulos de Jesus. Essa foi a dúvida dos apóstolos, inclusive, que estavam com ele depois. Mas eu tenho certeza que essa também foi a dúvida daquela grande multidão que estava com Jesus. E aqui é importante a gente entender quem era o público de Jesus. A gente tem dois públicos, pelo menos, a que Jesus se referia, que Jesus falava: a multidão, e ali no meio da multidão você ia ter religiosos, como os fariseus, os mestres da lei, que estavam sempre atentos ao que Jesus estava falando, para poder pegá-lo na curva, levá-lo para algum tribunal, uma sinagoga. Eles estavam doidos para que isso acontecesse. A gente tem pessoas interessadas nos milagres de Jesus, pessoas interessadas naquilo que Jesus poderia oferecer a elas, uma cura, pessoas interessadas até mesmo o quanto Jesus poderia alimentá-las de alguma forma. Afinal, Jesus multiplicava pães e peixes, transformava água em vinho. Então, pessoas interessadas naquilo que Jesus poderia dar a elas. A gente tinha curiosos ali, pessoas que ouviram falar de Jesus, falaram: esse cara é diferente, pô, deixa eu lá ver quem é esse cara. E você tinha os discípulos, os apóstolos, aqueles que normalmente andavam mais próximos de Jesus. Então você tinha uma multidão diversa.
O dentro e fora aqui, quando Jesus fala no verso 10, ele fala: olha, a vocês que estão dentro é dado a saber os mistérios do reino de Deus, aos de fora eu conto por meio de parábola. Aqui ele não está querendo dizer no sentido geográfico, mas ele está querendo fazer uma distinção de pessoas que estarão com Cristo na sua proximidade e de pessoas que estão ali só por qualquer outro tipo de interesse que não seja de fato a pessoa de Jesus Cristo. A esses, Jesus não revelará os mistérios do reino de Deus. A estes ficará apenas a parábola. Ou seja, parábola aqui, meus irmãos, a gente já chega num ponto. Não é para deixar o reino e o evangelho mais didático. Não é. Parábola aqui é um sentido de condenação. Tanto é que Jesus cita Isaías capítulo 6, dizendo: mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e serem perdoados. Deus, quando chama Isaías para pregar ao povo de Israel, Deus é bem claro com Isaías, dizendo: olha, Isaías, você vai pregar e você vai falar vários tipos de mensagens que aquele povo não irá atender ao teu anúncio. Por quê? Porque eu quero que os ouvidos deles estejam tapados e que os olhos deles estejam fitos, estejam cegos, para que eles não sejam perdoados. Jesus usa o mesmo verso lá de Isaías capítulo 6 para se referir porque que ele falava em parábolas. Jesus não ensinava em parábolas como se estivesse ensinando alegoria para crianças, para deixar mais fácil, palatável. Não, Jesus ensinava parábolas para que de fato aquelas pessoas não entendessem o que era o reino de Deus. Aí você pode estar pensando agora: poxa, Caio, mas como é que é isso, né? Jesus não quer que as pessoas sejam salvas? Sim, a gente tem dois aspectos aqui. O primeiro aspecto é de que esse é de fato um método onde Jesus começa a implementar para a condenação daqueles que já têm um coração duro, e você tem um aspecto da própria responsabilidade humana ao ouvir a palavra de Deus. O que é que você faz quando você ouve o Evangelho de Deus? É isso mais ou menos que Jesus está querendo dizer por meio das parábolas. Sabe por quê? Porque os discípulos de Jesus, ao ouvirem o Evangelho de Deus, ou as parábolas que Jesus estava contando, o que eles fizeram? Opa, Jesus, vem aqui, eu não entendi, me explica esse negócio direito. Eu não entendi, o que o Senhor estava querendo dizer com semeador, com semente que cai à beira do caminho? A gente não entendeu, me explica um pouco mais. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem interesse por conhecer mais sobre quem é Cristo e sobre quem é o reino. Mas as pessoas, a multidão, que só está curiosa para saber quem é aquele Nazareno, ou só quer ver algum show de milagres, esses ouvem a história, falam: não entendi, vou embora, depois eu volto aí quando tiver outra reunião. São superficiais, são distraídas por qualquer outra necessidade, não estão interessadas acerca de fato do que é o reino e de quem é o reino. Então existem esses dois pontos: o juízo de Deus através das parábolas, mas também a própria responsabilidade humana ao receber o Evangelho. E aí fica a pergunta: o que é que você faz quando você recebe a palavra de Deus no seu coração? Você é distraído por tantas outras coisas que lhe interessam, ou você tem interesse? Não, eu quero saber um pouco mais sobre isso, eu quero estudar mais sobre isso, eu quero saber quem é esse Jesus, eu quero saber quem é
esse rei e esse reino que se expande. E aí a gente começa a navegar um pouco sobre a explicação de Jesus acerca do reino através dessa parábola. Vamos lá, no verso 13. Jesus diz assim: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? Alguns teólogos acreditam, através obviamente dessa citação aqui em Marcos capítulo 4 verso 13, de que a parábola do semeador, ela é uma espécie de parábola-chave, que através dela todas as outras parábolas que Jesus conta, elas se ramificam. E realmente, a gente vai ter a oportunidade de estudar o capítulo 4 de Marcos aqui, obviamente se assim Deus permitir, e a gente vai perceber que as outras parábolas derivam desta daqui, que a gente está estudando agora. Então, por isso que Jesus até dá uma repreensão naqueles discípulos: se vocês não entenderam essa parábola, quanto mais as demais que eu vou ter que contar para vocês. E aí Jesus fala: olha, fiquem atentos, quem tem ouvidos para ouvir, ouça agora com atenção. E aí Jesus começa a explicar: o lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. Então, primeiro ponto, o que é a semente aqui? A semente é a palavra de Deus. O lavrador é aquele que anuncia a palavra de Deus. No caso aqui, Jesus está se colocando na figura do lavrador, daquele que está lançando a semente, daquele que está lançando a palavra. E é importante dizer isso porque o reino, meus amigos, não cresce por meio de uma igreja marqueteira, não cresce por meio de uma igreja com muito dinheiro. O reino não cresce por meio de uma igreja que tem muita visibilidade. Não. O reino cresce através do quê? Do anúncio da palavra de Deus. Principalmente aqueles que nos visitam. Se você está ainda procurando uma comunidade para servir ao Senhor, para que vocês possam estar cada vez mais conectados com Cristo, procurem uma comunidade onde a palavra é pregada. Esse é o meu conselho firme a vocês. Diz alguém aqui que já passou por diversas igrejas e comunidades, desde aquelas que têm músicos profissionais tocando, com várias luzes, uma igreja que mais parece anfiteatro, até aquelas mais simples, mas as que eu passei, que marcaram a minha vida e que me ajudaram na minha trajetória enquanto cristão, foram aquelas que verdadeiramente anunciavam o Evangelho de Jesus. O Evangelho, a palavra, é o que faz o reino se estabelecer. E Jesus, ele começa a dizer que o reino, ele cresce por meio da pregação. Só que quando a palavra é lançada, você tem vários corações recebendo aquela palavra. Você tem vários solos recebendo aquela semente. E cada coração vai reagir de alguma forma quando ouve a palavra de Deus. Jesus não é inocente ao ponto de achar que todos vão ser férteis, como na história do lavrador. Não. E Jesus também não vai ser tão simplista ao dizer que aqueles que rejeitam a palavra de Deus vão rejeitar apenas por um aspecto da vida. Não, a vida é mais complexa do que isso. E aí Jesus começa a entrar aqui nos três solos.
Verso 14. Aliás, verso 15. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e as toma deles. As sementes que caíram à beira do caminho, que são aquelas que as aves comem, Jesus interpreta aqui como Satanás roubando essa palavra. Lembra que eu falei que quando Jesus está ensinando as multidões, ele está ensinando a vários tipos de públicos. Então ali no meio daquela multidão você tinha, por exemplo, os religiosos, que eram os fariseus, os escribas, os mestres da lei. Eu tenho por minha impressão aqui de que Jesus está falando especificamente a esse público agora. No capítulo 3, no final do capítulo 3, vocês lembram o que aconteceu? Jesus ali curando, e aí o que os mestres da lei disseram? Que Jesus expulsa demônio e cura através do poder de quem? Satanás. Ou seja, o coração daquele povo era tão duro, que eles acreditavam que Jesus era um enviado de Satanás, e que Jesus fazia tudo aquilo que fazia por meio do poder de Satanás. E aí Jesus repreende firmemente, poderosamente aqueles fariseus, dizendo: olha, Deus há de perdoar qualquer pecado, mas aquele que peca contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. O meu poder vem do Espírito Santo de Deus. Se vocês negam a atuação do Espírito Santo de Deus, a vocês a condenação já é eterna, não tem o que se fazer. Então eu imagino que aqui, quando Jesus fala: olha, aquela semente que caiu na beira do caminho, onde as aves vieram, comeram, não chegaram nem a cair num solo, significa que Satanás está retirando aquela palavra do coração. Ele não tem tempo nem de germinar. Para mim ele está sendo muito explícito àqueles religiosos. Isso pega muito o coração religioso, porque é totalmente você ser um ouvinte dentro da sua igreja, muitas vezes um leitor hábil, muitas vezes um entendido do Evangelho, mas viver como um ateu, como aquele que nunca teve um coração quebrantado, como aquele que só assiste. É possível? Por isso, o pior tipo de surdez é só aquela que só frequenta culto. O religioso que só frequenta culto está com os seus ouvidos tapados, os seus olhos fechados, o seu coração tão duro que a palavra não chega nem a penetrar. Satanás logo vem e rouba. Ele não sabe, ele não entende o que é o rei, quem é o rei e o que é o reino. Então Jesus, ele fala sobre estes que caíram à beira do caminho, mas Jesus continua, verso 16, ele vai dizer assim: as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Olha aqui Jesus fazendo uma distinção. No meio da multidão existem pessoas que ouvem a palavra, se empolgam, ficam alegres, ficam felizes com o que ouvem. Eu imagino que aqueles judeus daquela época, quando eles ouviam Jesus e ouviam o ensino de Jesus e aquelas multidões em volta de Jesus, muitos deveriam pensar: agora seremos libertos da escravidão de Roma. Agora sim, chegou o tão sonhado Messias. Acabou o sofrimento,
E aí vem aquela alegria no coração daqueles que estão ouvindo, imaginando um Jesus, líder de um exército, convocando muitos discípulos, atraindo multidões, para que em algum momento houvesse alguma rebelião contra o Império Romano, e aí então eles fossem de fato serem libertos. Mas aí, quando Jesus começa a se aprofundar um pouco mais acerca do que é o reino, de quem ele é, e de que o reino dele não tem nada a ver com militarismo, as pessoas começam a fazer o quê? Desistir, ir embora. As pessoas recebem com alegria, mas aí começam a ouvir um papo meio estranho. Olha, você, se quiser me seguir, você tem que seguir a tua cruz. Negue-se a si mesmo, siga a tua cruz e siga-me. Olha, eu sou o pão da vida, aquele que come da minha carne, e aquele que bebe do meu sangue, este tem parte comigo. Aquele que não faz isso, será expulso do meu reino. Aí as pessoas olhavam isso e disseram, isso é muito pesado, que palavra dura é essa? Lá em João 6 vocês vão ver isso. João 6 verso 58, se vocês olharem, Jesus falando acerca do que era o reino, o rei, falando que as pessoas tinham que comer da sua carne, beber do seu sangue, e não se alimentar apenas dos pães e peixes que ele multiplicava. E aí as pessoas começaram a fazer o quê? Esse cara é louco, vou ficar com esse cara aqui, parte o quê? Eu vou morrer, ele está querendo dizer que eu tenho que morrer por ele? As pessoas começaram a ir embora. Por quê? Receberam com alegria, mas quando perceberam o tamanho do custo de seguir a Jesus, foram embora. Lembram da história do jovem rico? O jovem rico chega para Jesus, fala: Senhor, o que eu preciso para alcançar a eternidade? E aí Jesus fala: olha, cumpre todos os mandamentos, você faz isso e você terá a eternidade. E aí o jovem rico, de maneira prepotente, fala assim: não, mas eu faço tudo, já cumpro todos os mandamentos. Ah, é? Cumpre? Cumpro. Então faz o seguinte, pega todos os teus bens, tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. O que aconteceu com o jovem rico? Se entristeceu e foi embora. Sabe por quê? Porque seguir Jesus custa. Alegria sem raiz, meus irmãos, é apenas espuma. Pode ser até bonita, mas uma hora ela some. Continuando, verso 18 e 19: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. Aqui Jesus ilustra que o problema muitas vezes também não é rejeitar a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas vão ouvir e vão aceitar de bom grado, mas à medida que o tempo passa, o coração daquela pessoa ela vai estar dividido entre as coisas terrenas, entre a sua rotina, entre priorizar o seu trabalho, entre priorizar o seu crescimento material, entre priorizar a sua carreira. A sua mente sempre muito ocupada com o seu sucesso, com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir.
sempre muito ansiosa. Esse é um coração dividido, e esse é um coração que vai sendo sufocado pelos espinhos. Jesus, de maneira muito genial, ele traz essa palavra sufocamento, porque o espinho, quando você é picado por um espinho, né, você dá aquela repelida, né? Você repele e você joga ele fora. Mas Jesus não traz esse aspecto, ele traz um aspecto de quê? Sufocamento. É como se aquela pessoa fosse morrendo pouco a pouco, de maneira silenciosa, sem perceber. E quando ela percebe, já é tarde demais, porque o coração dela já está servindo a quem? A mamon, ao dinheiro, às coisas desse mundo. E muitas vezes essas preocupações começam de maneira genuína. Não há nada de mal em você querer ter um emprego melhor, em você estudar, buscar conhecimento, em planejar a sua carreira. Não há nada de mal em você querer dar algo melhor para a sua família. Não há, absolutamente não. Mas começa assim. Basta uma casinha. Aí você chega na casinha. Ah, uma cobertura é mais legal, um jacuzzi. Aí você chega na cobertura, aí você fala, pô, agora que eu preciso trocar meu carro, tenho 3 filhos, 7 lugares, eu vou trocar o carro. Aí você já começa, preciso ganhar mais, a estrutura da minha casa está aumentando. Quando você vê, a sua mente, o seu coração só está sendo ordenado para satisfazer o que? Os teus projetos. Você passa 24 horas do seu dia pensando apenas no que? Nos teus projetos. Não há tempo para pensar no outro. Não há. Você está tão egoísta, tão cheio de si mesmo, que você só quer pensar nos seus projetos. E aí você começa a ser sufocado por isso. E aí acontece o que a gente aprendeu agora na escola bíblica dominical, lá em Mateus, dizendo que as pessoas vão chegar naquele último dia e serão rejeitadas. E elas serão rejeitadas porque elas estavam tão em si mesmadas, que elas não prestaram atenção no próximo. Elas não prestaram atenção no reino expandido. Elas não deram de beber, elas não deram de comer, elas não deram de vestir. Porque as preocupações da vida, os planejamentos internos, sufocaram a palavra que foi semeada no coração delas. Ansiedade e ambição, meus irmãos, são 2 jeitos de dizer: eu quero ser senhor da minha própria vida. Por último, nós temos aqui o solo bom, o solo que dá fruto. Lá no verso 20 diz assim: e as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Um ponto aqui: naquela época, quando o semeador ia jogar sua semente, uma colheita muito boa era uma colheita que dava 10 vezes mais do que a semente semeada. Quando o semeador jogava, o agricultor jogava semente, e se ele tivesse uma colheita 10 vezes maior do que a semente que ele semeou, ele estaria explodindo de alegria. Só que o que Jesus fala aqui? Que a boa semente ela produz o quê? 30, 60 e 100 vezes mais.
Jesus está querendo colocar ênfase não nos solos que rejeitaram a palavra, mas ele está querendo colocar ênfase no solo que recebeu a palavra de bom grado. Sabe por quê? Porque o reino, ele é assim, ele expande de maneira absurda. O ser humano que recebe a palavra de Deus de bom grado no seu coração, ele tem um fruto que é um fruto extraordinário. A transformação que há no coração daquela pessoa é uma transformação que as outras vão olhar e vão falar assim: não acredito, mas o Igor não era dessa forma, o que aconteceu? E essa transformação não vai parar somente em você, mas ela vai expandir para tantas outras pessoas. Lembre-se, e até está aqui até no capítulo 4 de Marcos, o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda, que nasce pequenininho, mas que vira a maior das hortaliças. É isso que Jesus está querendo dizer, que aquele que recebe a palavra e frutifica, é um fruto absurdo, extraordinário, que só pode acontecer, só pode ocorrer vindo da parte de quem? De Deus. A gente tem alguns exemplos de transformações assim expressivas na palavra. Zaqueu, um publicano que roubava os seus contribuintes, mas que ao ouvir Jesus, que ao jantar com Jesus, disse o quê? Olha, se necessário for, eu devolvo até 4 vezes mais aquele que eu roubei. Você teve Levi, você teve aquele endemoniado gadareno, que foi liberto pela atuação de Jesus, e ele ficou tão extasiado que ele falou: Jesus, eu quero te seguir. Jesus, não, pregue a palavra aqui na sua região. Tanto é que ele pregou a palavra para a região inteira de Gadara. Você teve a mulher samaritana, ao se encontrar no poço com Jesus, que entende quem é Jesus e o que estava acontecendo na vida dela, e o que ela faz? Ela abandona aquele poço e ela vai correndo para a cidade e fala: eu encontrei alguém que disse tudo acerca da minha vida, vocês precisam ouvir. E aí multidões de pessoas começam a ouvir a palavra dele. Por quê? Por causa do testemunho daquela mulher. E você tem o maior dos apóstolos, que pregou o seu evangelho aos gentios, que graças a ele, hoje nós podemos ouvir, ler, meditar, refletir. O apóstolo Paulo, que era o quê? Um fariseu, alguém que odiava a igreja de Deus, alguém que não suportava os cristãos, mas que um dia, ao se encontrar com Cristo, ele é totalmente transformado e se torna o maior dos apóstolos. Isso é o que acontece com a semente que cai em solo fértil. Ela cresce absurdamente, ela cresce de maneira absurda. E aí, meus irmãos, já entrando para o final aqui, antes de irmos para as 5 aplicações práticas, eu queria te fazer uma pergunta: que tipo de solo você é? 10 segundos aí para você meditar. Que tipo de solo você é? Há quanto tempo você ouve a palavra de Deus? Há quanto tempo a semente está sendo lançada no seu coração? E qual tem sido a sua reação? A sua vida tem frutificado? E eu não estou dizendo aqui que você tem que se tornar o maior dos pregadores, nem atrair multidões. Não é isso não.
Mas você tem tido sede por mais de Deus? Os seus hábitos têm mudado? Você tem abandonado pecados? Eu não estou dizendo que você tem que abandonar todos os pecados, porque você não vai conseguir. Não se iluda, você não vai conseguir abandonar todos os seus pecados nessa terra. Mas dia após dia, alguns pecados, aqueles que você sabe que assolam o seu coração, você tem lutado contra eles, você tem vencido? Como é que tem sido a sua tratativa para com o seu próximo? Você tem sido uma pessoa mais amorosa? Como é que você administra os teus bens? Você administra os teus bens para você acumular muito mais? Ou você administra os teus bens pensando também na expansão do reino de Deus? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata seu marido? Como é que você cria seus filhos? Tudo isso a gente precisa refletir, porque se nada muda em mim, se eu recebo a mensagem de Deus ano após ano e nada muda, eu sou algum desses outros 4 solos aqui, desses outros 3 solos aqui, que nada acontece. E aí será que eu não tenho que me achegar a Jesus e falar: Senhor, quebranta o meu coração, eu não quero ser como aquele que Satanás rouba a palavra, eu não quero ser como um solo rochoso, que não quer pagar o preço, eu não quero ser como aquele que tem alegria demais, ou que até recebe bem, mas aí fica preocupado com as coisas desse mundo. Eu não quero ser assim. Faz de mim um solo fértil. Pense a respeito disso. Qual é o tipo de solo que é o teu coração? Cinco aplicações práticas para a gente poder terminar. Primeira, a mensagem de Cristo, ela não pode ser negociada. Jesus, ele começa a enfrentar muitos embates aqui, ao longo desses 3 primeiros capítulos. Só que Jesus, ele não retrocede. Sabe o que ele faz? Ele começa a ensinar através de parábolas. Ele não negocia a palavra dele, ele não alivia a palavra dele, ele não deixa a palavra dele mais coach, mais bonitinha. Ele não faz isso. Por quê? Porque o evangelho, ele precisa ser anunciado na sua totalidade. O mesmo Jesus que te promete vitória em todos os aspectos da sua vida, é o mesmo Jesus que pede para que você morra para si mesmo. O mesmo Jesus que fala sobre perdão, é o mesmo Jesus que fala sobre condenação. O evangelho tem que ser pregado na sua totalidade. Nós precisamos ouvir um evangelho que deve ser anunciado na sua totalidade. As verdades do evangelho, elas não são negociáveis. O evangelho não atrai a todos, e em muitos momentos ele vai repelir, sim, pessoas. Esse também é um aspecto do anúncio da palavra de Deus. Segundo, a aplicação prática, o evangelho, ele vai ser rejeitado também. Ele vai ser bem recebido, mas ele também vai ser rejeitado. E aqui, para aqueles que têm como missão anunciar e ensinar a palavra, para você que está tentando anunciar dentro da sua casa, no meio dos seus parentes, ou do seu trabalho, saiba que o evangelho, ele vai ser rejeitado, mas não desanima, não desanima. A gente precisa entender também que nem sempre a rejeição do evangelho, ela é tão transparente assim. Às vezes a rejeição, ela acontece de maneira muito silenciosa, como eu disse. Pessoas frequentando igrejas há anos, mas nunca conheceram Jesus, rejeitam a palavra dia após dia.
Mas, ainda assim, o pregador, aquele que ensina, aquele que recebeu a mensagem de ide, pregai, tem que continuar lançando semente. Terceiro, cuidado com as preocupações dessa vida. Cuidado, gente. Eu falo isso assim, como se eu estivesse falando para mim mesmo agora. Cuidado, Caio. Cuidado. A nossa mente, ela é constantemente envolvida com preocupações como trabalho, planejamento financeiro, tudo isso que eu já falei, sustento, e nada disso é errado, como eu disse, mas todas as vezes que essas coisas tiram a sua paz, tiram a minha paz, tem alguma coisa de errado. Cuidado, cuidado. Repense o porquê da sua busca por Jesus. Quarta aplicação. Você está buscando o rei? De fato? Alguém que governe a sua vida? Você está buscando um Senhor que governa a sua vida? Ou você está buscando um Jesus utilitário, para resolver seus problemas, para curar seus traumas, para curar seus complexos? Nossa, você não sabe, cara. Meu pai me batia tanto quando era pequeno. Cresci um adulto traumatizado, e agora, mas estou aqui na igreja, Jesus está curando. Amém, eu creio que Jesus cura todo tipo de trauma. Mas é só por isso que você está aqui? Para curar seus traumas, para curar seus complexos, para se utilizar de Jesus como aquele que resolve problemas da sua vida? Cuidado. Não é à toa que o novo evangelho da prosperidade, que é o evangelho coach, tem crescido tanto. Sabe por que devocionais estão se tornando best-seller? Porque quando você vai folhear aqueles devocionais, aí ele vai dizer assim para você: Jesus te dará a vitória. Amém. Jesus dá a vitória. Que tipo de vitória? Que tipo de vitória? Não, Caio, você tem que saber que eu estou passando por uma situação lá no trabalho, Jesus vai me dar a vitória. Vai mesmo? Será? E se você for mandado embora? E se não vier essa vitória? Ou você vai fazer como o cântico de Abacuque: ainda que a floresça não ainda que a semente não floresça, ainda que falte alimentos dos campos, ainda que o fruto da vide minta, ainda assim eu vou me alegrar no Senhor. Você pode dizer isso? Isso é vitória. Isso sim é vitória. Você entendeu, você de fato entendeu o que é o evangelho. Quando o centro da vida vira o meu sucesso, significa que o evangelho está sendo sufocado. Então, repense o porquê da sua busca por Jesus. Quinto e último, tenha esperança. O reino, ele cresce, e ele cresce mesmo quando parece lento. O texto aqui, ele não promete que toda semente vai frutificar, mas ele promete que a semente que cai em boa terra, ela vai frutificar de uma maneira absurda, extraordinária. Se o teu coração receber essa palavra de bom grado, você vai perceber as maiores das maravilhas na sua vida, que é Jesus Cristo reinando no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, em tudo que você faz. Isso vai transbordar
transbordar de uma maneira, por mais que seja vagarosa, mas ela transborda. Ela transborda ao ponto de passar gerações, gerações, gerações. Você olhar os filhos dos teus filhos, louvando, engrandecendo e adorando o nome de Cristo. Por quê? Porque ela é uma semente que ela dá frutos absurdos. O crescimento do reino, ele não está no nosso controle, ele está no controle do Senhor. E é pela palavra que o crescimento vem. Por isso, uma mensagem que consola os pregadores, os pais, os discipuladores é: semeie com fidelidade. Semeie na vida do seu filho, semeie na vida dos alunos, semeie para os pregadores, semeie na vida da comunidade, porque o controle dessa expansão está na mão de Deus. É Ele quem dá o fruto. Amém?